restrição de crescimento. Não só um feto pequeno, mas também um feto que tem uma deficiência de oxigênio e, consequentemente, pode ter na vida futura um problema de desenvolvimento neuropsicomotor. Eu não sei por que não quer passar, agora passou. Muito bem. Então, como eu havia dito para vocês, num primeiro momento, não passam as macromoléculas. Vocês vejam aqui o tamanho, por exemplo, dos ácidos graxos, dos aminoácidos, da glicose, né? 1 mol dessas substâncias pesa 115 gramas, 304, e o feto, num primeiro momento, fica pequeno. Num segundo momento, com a obstrução dos vasos maiores, não passa uma série de outras substâncias importantes, os íons e alguns gases, particularmente o oxigênio, que tem um peso 10 vezes menor que os macronutrientes. E aí sim, nós vamos ter um problema na vida desse feto. Então, para a gente entender a restrição do crescimento fetal, a gente tem que entender a fisiopatologia. Como eu falei, existe uma insuficiência placentária, por algum motivo não grudou bem a placenta, vamos ter problemas vasculares nessa conexão. Num primeiro momento, eu tenho um feto pequeno, que é reconhecido por várias curvas como um feto que está abaixo do percentil 10, e eu tenho um pequeno para a idade gestacional. Nesse momento, muitas vezes, eu não sei se é apenas um pequeno constitucional ou se, eventualmente, essa insuficiência placentária vai acarretar também a não passagem do oxigênio e, consequentemente, mandar menos oxigênio para o feto e, com isso, ter um problema do desenvolvimento neuropsicomotor. Nesse momento, a Doppler velocimetria iria reconhecer apenas uma resistência aumentada na artéria uterina. Num segundo momento, o feto já passa a ser comprometido, e ele recebendo menos oxigênio, mas também isso pode passar desapercebido por muitos. Existe um pequeno aumento da resistência na artéria umbilical do feto, uma discreta vasodilatação cerebral, às vezes a gente reconhece isso, às vezes a gente não reconhece isso. O fato é que a gente vai reconhecer mesmo quando essa insuficiência placentária por um déficit de oxigênio causar uma hipoxemia um pouco mais importante, mas que ainda ela é compensada pelo feto. Ela é compensada porque tem uma centralização da circulação fetal, né? Vocês sabem, o feto vai privilegiar órgãos nobres, particularmente o cérebro e o coração, né? Não é à toa que na aorta, o primeiro vaso que emerge da aorta ascendente é a coronariana, e já na crosta da aorta são as carótidas, né? Para privilegiar esses dois órgãos extremamente importantes, não só para a vida fetal, como para a nossa vida também. E aí a gente consegue reconhecer isso ao Doppler, né? Clinicamente, por enquanto, eu só tenho uma altura uterina diminuída, mas se eu puder fazer mão da Doppler velocimetria, além de um feto pequeno, eu já vou começar a ver que o fluxo na artéria umbilical, por causa da resistência, ela vai aumentar o índice de pulsatilidade, né? Até a gente ter a chamada diástole ausente, diástole zero. Eu sei que muitos ainda se assustam com o diástole zero, mas a gente tem que lembrar que, nesse momento, a gente está numa hipoxemia compensada. O feto consegue sair, sobreviver e se compensar com esse aporte de oxigênio menor. Num terceiro momento, isso já fica muito mais ruim para o feto, né? Porque essa hipoxemia passa a ser descompensada, a falta de oxigênio é muito grande, e aí ele tem que usar o coração para tentar compensar a falta de fluxo que ele recebe, né? Aumenta a frequência cardíaca, a gente pode ter uma miocardiopatia isquêmica, até uma falência diastólica. E volto a falar, clinicamente, muitas vezes isso é difícil de ser reconhecido. É um feto pequeno, será que ele está sofrendo ou não está sofrendo? Tenho novamente que recorrer à Doppler velocimetria, e eu vou ter já um problema na artéria umbilical muito mais grave, que é a diástole reversa, e começa a aparecer aqui para mim agora as alterações cardíacas no Doppler, que é representada pelo ducto venoso. O ducto venoso mostra a função cardíaca.
Então, eu consigo ver já no ducto venoso, eventualmente, uma onda A ausente, tendendo a uma onda A reversa, né? Se a gente dispor da cardiotocografia computadorizada, a gente eventualmente já pode notar uma diminuição da microvariabilidade, né, do short term variation. E num estágio muito mais avançado, aí sim eu tenho um quadro de alteração dos testes biofísicos, alteração da cardiotocografia convencional, do perfil biofísico, uma falência sistólica importante, podendo levar até o óbito fetal. Então, a fisiopatologia é clara, né? Começa com um feto pequenininho e as alterações hemodinâmicas começam a aparecer, depois aparece a alteração cardíaca, depois aparece a alteração biofísica, até que o feto não tem mais condições de sobrevida intrauterina. Essa é a fisiopatologia da restrição do crescimento fetal precoce. É aquela que teve uma adaptação ruim, importante, e que vai caminhando pouco a pouco, e o feto vai tentando sair dessa má adaptação importante. A fisiopatologia da restrição do crescimento fetal tardia, ela tem um início parecido. Ela tem insuficiência placentária, com déficit de nutriente, com feto pequeno. No entanto, a lesão placentária, ela é pequena, ela é menor que 30%. Mas, apesar disso, o feto no começo da gravidez, no meio da gravidez, não se adapta de maneira abrupta a essa falta de oxigênio. Ele tem uma baixíssima tolerância à hipoxemia. Então, essa linha divisória já passa da insuficiência placentária para a hipóxia descompensada. Então, a gente não vai passar pelaquela artéria umbilical que vai perdendo o fluxo diastólico com diástole zero, com diástole reversa. A gente cai quase que diretamente na falência cardíaca e o ducto venoso é que vai se expressar, né? A restrição do crescimento fetal tardia, ela é perigosa por isso, porque está indo tudo bem, tudo bem, tudo bem. 32 semanas o feto começa a ficar pequeno, 34 semanas já tem uma falência cardíaca. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a restrição do crescimento fetal tardia. A precoce tem o desenvolvimento lento, a tardia, abrupta, pode pegar a gente de surpresa. Baseado em toda essa fisiopatologia, o grupo de Barcelona, o professor Gratacós, que é uma pessoa que muito estuda a restrição do crescimento, classificou a restrição do crescimento, baseado na fisiopatologia, num estágio 1, quando a gente só tem um feto, por enquanto, pequeno e com Doppler materno alterado. No estágio 2, quando o Doppler fetal começa a se mostrar. No estágio 3 e 4, quando o Doppler fetal é muito importante. E no estágio 5, quando a gente já tem problema cardíaco ou, eventualmente, biofísico, né? A gente vai ver essa classificação mais para frente. E também, baseado nessa fisiopatologia, é que muitos estudiosos fizeram, em 2016, o consenso Delphi, para tentar, né? Era uma coisa muito difícil a gente diagnosticar o que é a restrição do crescimento fetal. E aqui o consenso Delphi dividiu em restrição do crescimento fetal precoce, aquela que acontece antes de 32 semanas, na ausência de anomalias congênitas, e como a gente viu, o que acontece? Ou o feto é muito pequeno, né? No começo ele começa muito pequeno, então, ou a circunferência abdominal, ou o peso fetal estimado está muito pequeno, abaixo do percentil 3, ou já tem um comprometimento da artéria umbilical, um comprometimento importante, diástole zero. Se houver uma ou outra dessas coisas, a gente fala, tem uma restrição do crescimento fetal. Muito bem. Mas, às vezes, a gente não tem um feto tão pequeno. A gente tem uma circunferência abdominal e um peso fetal estimado abaixo do percentil 10. Mas aí tem que estar acompanhado de uma alteração Doppler velocimétrica, que não é tão importante como a diástole zero, mas está presente, que é a artéria umbilical com índice de pulsatilidade alterado ou a artéria uterina com índice de pulsatilidade alterado, né? Teve uma má adaptação placentária. Então,
baseado na fisiopatologia, a gente consegue reconhecer a restrição do crescimento fetal precoce. E a tardia? A tardia eu falei para vocês, é aquela que acontece depois ou com 32 semanas, mas que a gente não deve esperar alteração importante da artéria umbilical. Ou aquele feto que está muito pequeno, com uma circunferência abdominal, um peso fetal estimado abaixo do percentil 3, ou, eventualmente, ele tem que ter 2 desses 3 parâmetros. Como o Doppler é tardio, muitas vezes a gente se baseia só no parâmetro de crescimento, peso e circunferência abaixo do percentil 10, ou peso e circunferência que perderam 2 quartis no crescimento, ou, eventualmente, a gente pode ter uma alteração Doppler velocimétrica, mas é uma alteração Doppler velocimétrica leve. Lembra que eu falei para vocês? Começa leve e abruptamente vai já para a falência cardíaca. Então, a gente espera uma relação cérebro-placentária, difícil reconhecer isso, ou, eventualmente, uma pequena alteração na artéria umbilical. Esta é a grande diferença da precoce para a tardia, né? Na precoce, os dois se baseiam no peso, mas na precoce eu consigo diagnosticar melhor, porque tem a artéria umbilical como um parâmetro importante para mim, ainda mais a artéria uterina, e na tardia eu preciso me basear mais no peso. Muito pequeno, pouco pequeno, mas que está perdendo muito peso rapidamente, ou tem uma pequena alteração Doppler velocimétrica. Tá certo? Então, às vezes, para quem não está habituado a trabalhar com a restrição do crescimento, é difícil você fazer o diagnóstico. Muito bem. Feito o diagnóstico e a gente conhecendo como se comporta o feto que tem restrição do crescimento fetal, vamos ver o que a gente faz no ambulatório para acompanhar essa paciente. É importante a ultrassonografia. Lá na Escola Paulista, o Felipe sabe, o pessoal fala que eu não gosto da clínica, né? Eu acho que a Escola Paulista ela é baseada na clínica, não só na obstetrícia, né? Todo mundo que é formado por lá gosta muito de clínica. E eu acho muito importante a clínica, sem dúvida nenhuma. Mas, nesse caso, a restrição do crescimento fetal dá poucos sinais clínicos. Muitas vezes, somente o aumento da circunferência abdominal. Desculpa, a diminuição da altura uterina e a diminuição da circunferência abdominal por causa do líquido amniótico. Então, é um sinal que ele dá uma sensibilidade de 55%, 58%, né? Não é uma sensibilidade boa. Então, a gente tem que recorrer à ultrassonografia. Muitos consensos já determinaram que é importante fazer a ultrassonografia de primeiro trimestre e o morfológico, para você ver, rastrear a cromossomopatia, a ultrassonografia no segundo trimestre, para você rastrear anomalias morfológicas e o risco de parto prematuro, e a ultrassonografia de terceiro trimestre para a gente avaliar o crescimento fetal. Então, é rotineiro todo o pré-natal, mesmo aquele de baixo e alto risco, fazer uma ultrassonografia no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre para avaliar o crescimento. Eu acho que não estou falando nada de absurdo. Eu falo isso porque o nosso Ministério da Saúde preconiza só agora a ultrassonografia do primeiro e do segundo, né? Antes era só uma ultrassonografia. Alguns consensos preconizavam só 2 ultrassonografias, mas a maioria agora está preconizando 3 ultrassonografias durante a gravidez. Eu acho que isso é muito bom. O que eu acho ruim é o cara que faz 9, 10, 12, 15 ultrassonografia para cada dia ver uma coisinha do neném, né? Mas a do terceiro trimestre é muito importante. Porque nessa ultrassonografia a gente vai ver a morfologia e, eventualmente, coisas que não foram captadas no primeiro e no segundo trimestre, né? Displasia óssea, muitas vezes é difícil de ver no primeiro e no segundo trimestre, patologias pulmonares, como a MAC, é difícil ver no primeiro e no segundo trimestre, você consegue detectar no terceiro trimestre, e é um momento extremamente importante para a gente reavaliar o feto. Esse exame tem que ser acompanhado pela Doppler velocimetria, porque a Doppler velocimetria vai avaliar quanto está o aporte de oxigênio para esse feto. É extremamente importante a gente avaliar a artéria umbilical e a artéria cerebral. Eu coloco esses slides aqui porque muita gente pergunta que tabela você usa, que tabela a gente deve usar, qual que é do aparelho.
tabela mais usada em todos os aparelhos é do professor Arduino e do professor Riso, de 1990, e já faz 30, sei lá quanto tempo, 35 anos. Faz muito tempo, e é a que melhor se adapta. E cada tempo que passa, aparecem tabelas novas, né? Uma tabela muito da moda é a tabela do professor Bachar, e a gente faz restrição do crescimento desde 2005, fazem bastante tempo, né? 18 anos. Essa tabela nunca deixou a gente na mão, nunca. E eu conheço uma série de serviços que usam essa tabela, e ela difere muito das outras. Isso é uma coisa importante, né? Então, veja essa daqui, a normalidade com 34 semanas do índice de pulsatilidade é 0,95. Outra tabela é 0,89, mais ou menos 0,13, que às vezes não contempla isso daqui. Essa daqui pode ir até 1,44. Então, eu acho que as tabelas tradicionais do professor Riso e Arduino são as tabelas que mais são usadas e as que garantem muito bem-estar fetal. De maneira semelhante, a relação cérebro-placentária, né, que foi usada desde os tempos do professor Gramelini, em 1992, ele já fala, a relação cérebro-placentária menor que 1, ou para ser exato, menor que 1,08, que utilizava as tabelas já do Riso, do Arduino, trabalhavam muito tempo juntos, é que também satisfaz bastante e tem uma sensibilidade muito grande. De maneira semelhante, a ultrassonografia no ambulatório pode apurar o peso fetal estimado com uma proximidade muito grande, com erro de 5%, olha, no máximo 10%, né? E volto a falar, a tabela mais utilizada por todos é a tabela do professor Hadlock, né? Já foi comparada pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a do Hadlock, a da Organização Mundial de Saúde, Intergrow, Alexander, e a gente vê que o Hadlock anda aqui no meio, saiu em 2018 falando que a tabela de Hadlock é superior a qualquer outro método, é uma tabela de 1992, e é uma tabela muito antiga, mas é que dá muito sucesso para a gente, tá? A ultrassonografia, além da gente ver a morfologia, além da gente ver o Doppler, além da gente ver o perfil, o peso fetal estimado, a gente pode apurar o índice do líquido amniótico, que hoje a maioria dos consensos também determina que é melhor o maior bolsão vertical, né? Sempre que ele está acima de 20 milímetros ou 2 centímetros, ele fala que o líquido amniótico está adequado. Eu fazia ultrassom, achava que o padrão subjetivo era muito bom, depois inventaram o maior bolsão, aí depois caíram para o índice do líquido amniótico, agora estão voltando para o maior bolsão. Tudo bem, eu acho que quanto mais parâmetros você tiver, melhor, né? Eu gosto do padrão subjetivo, você bate o olho, você sabe que se está adequado ou se não está, mas hoje deve-se usar o maior bolsão. Mas uma coisa importante que eu coloco aqui é assim, o índice do líquido amniótico não é determinante para a conduta. Não só na restrição do crescimento, né? Muitos e muitos consensos falam que se ele não tiver acompanhado de uma alteração doppler velocimétrica ou de um comprometimento fetal no peso importante, ele não deve ser parâmetro, a não ser na bolsa rota, é claro. Ele não deve ser parâmetro isolado. Então, a gente vê muito, o líquido está 9, foi para 8, precisa operar. O líquido está menor que 8, está 7,99, tem que operar. Agora a gente vai adotar o 5, o líquido está 6, tem que operar. Se é um parâmetro isolado, não é indicativo de resolução. Isso não sou eu que estou falando, são vários consensos que falam isso. Ainda a nível ambulatorial, né? A gente percebeu que a cardiotocografia convencional e o perfil biofísico fetal são alterações biofísicas que acontecem no fim do comprometimento fetal, né? Primeiro se compromete o peso, depois vai ter o comprometimento hemodinâmico, depois o comprometimento cardíaco e depois o comprometimento biofísico. A cardiotocografia computadorizada, que não avalia nem hemodinâmico e nem cardíaco, né? Avalia padrão do sistema nervoso autônomo, né? A briga do simpático com o parasimpático,
percebeu-se que essa briga do simpático com o parasimpático, ela anda muito junta com o comprometimento cardíaco. Então, ela é uma ferramenta importante nos estágios mais avançados da restrição. E lá no nosso ambulatório, a gente tem a possibilidade de ter a cardiotocografia computadorizada como uma arma a mais. Mas quem não tem essa arma pode ainda se continuar baseando no Doppler, no peso, no ducto venoso para fazer o acompanhamento ambulatorial. Muitos consensos mostram que a cardiotoco computadorizada, ó, aqui é o Royal College, aqui é a FIGO, aqui é o ISUOG, falando que a cardiotoco computadorizada deveria fazer parte do arsenal ambulatorial. Eu sei que muitos serviços não têm. E também sei, todos sabem, que ele anda muito junto com o ducto venoso. Então, quando não tem a cardiotoco, a gente pode se basear no ducto venoso. Outra coisa que eu coloquei aqui só para citar, que a gente tem utilizado um software, né, que avalia a textura pulmonar e fala para a gente com uma certa acurácia, né, 94%, se o pulmão está maduro ou não, se o feto vai ter morbidade respiratória neonatal ou não, que é o Quantus. Isso é alguns serviços têm, né? Eu sei que você pode dispor disso daqui aqui no Einstein, a gente consegue usar o Quantus lá no nosso ambulatório, mas não é uma coisa também que vai determinar, o pulmão está maduro, opera com 36 semanas. Não, ninguém vai fazer isso. O feto está mal e está com 37 semanas, não interessa do pulmão, a gente vai resolver. Outra coisa que faz parte do nosso ambulatório, é claro, a gente tem que avaliar se essa restrição do crescimento não é decorrente de uma malformação e não é decorrente de um processo infeccioso. Eu quero ter certeza que é decorrente da má adaptação placentária. Então, eu tenho que afastar, eventualmente, as infecções que comprometem o desenvolvimento do feto, né? Particularmente sífilis, toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. E, eventualmente, quando houver uma suspeita clínica, for de região endêmica, ou ultrassom mostrar alguma alteração que pode guiar para a gente para zika ou malária, a gente deve pedir as sorologias também, né? Principalmente pessoas que vêm de regiões endêmicas, a gente tem que pedir essas sorologias. Faz parte do arsenal no manejo ambulatorial o ecocardiograma fetal para afastar a malformação do coração fetal. Então, a avaliação anatômica é muito importante para todos. Só que na Escola Paulista, muitas vezes a gente não tem a disponibilidade de fazer para todos, mas sempre que o feto for muito pequeno, abaixo do percentil 3, a gente faz avaliação anatômica. E em casos selecionados, avaliação funcional. A gente tem uma série de coisas que a gente pode avaliar o coração. O índice de performance miocárdica, que é o mais usado. Mas por nós, obstetras, nada mais do que o ducto venoso, que avalia de maneira funcional o coração, particularmente o átrio direito. Então, a gente sempre faz uma avaliação funcional nos casos de restrição de crescimento fetal. Em alguns casos, nós estamos selecionando fazer a neurosonografia mais para dar um prognóstico para os pais, né? Olha, não teve desenvolvimento de sulcos, de giros, não está desenvolvendo de maneira adequada o córtex. A gente tem dado muita importância para o volume do córtex frontal, né? Porque parece que o desenvolvimento neuropsicomotor está aí localizado, mas eu sei que muitos serviços não dispõem de um especialista em neurosonografia, mas seria importante naqueles fetos muito pequenos a gente poder dar um prognóstico melhor, né? Olha, o feto está muito pequeno, sei lá, 30 semanas pesa 600 gramas, o Doppler está com diástole 0, mas ainda não é o momento de resolver. Se eventualmente a neurosonografia mostrar que não teve um desenvolvimento cerebral nenhum, aí a gente vai decidir junto com os pais o que fazer. Em alguns casos, né, quando o feto também é muito pequeno, a gente tem que recorrer ao cariótipo. Seria interessante recorrer ao cariótipo de rotina, mas infelizmente a gente não possui essa disponibilidade em serviço universitário, a gente acaba reservando para os fetos demasiadamente pequenos ou para aqueles que têm um marcador ultrassonográficos. Chegou o momento do parto. Qual que é o momento do parto? Quando a vitalidade está muito ruim, a gente vai ver isso, ou numa idade gestacional que a gente julga adequado para o nosso serviço. 34, 36,
37, 38 semanas, a gente vai ver isso mais para frente. E sempre lembrar da corticoprofilaxia e da neuroproteção, se tiver na época adequada, né? A corticoprofilaxia para a restrição do crescimento, Felipe, não é para todo mundo. Deve ser feito de 24 a 34 semanas, e nos fetos restritos, até 36 semanas e 6 dias, se não foi feito antes. Tem muitos trabalhos que mostram que no feto pequeno ele vai prevenir a hemorragia interventricular, enterite necrotizante, porque tem pouco fluxo no intestino, tem mais chance de dar necrose ali, mais chance de ter hemorragia. Então, é muito importante para o feto pequeno a gente fazer após as 34 semanas, se não tomou naquele período adequado. Isso também não sou eu que falo, né? Já foi colocado isso pela ACOG num primeiro boletim deles, e num boletim mais recente de 2019, ele acha que deve ser feita a corticoprofilaxia com 36, até 36 e 6. Outra coisa que a gente tem que pensar no momento do parto é como que a gente vai induzir, né? Porque, de repente, você fala, puxa vida, a umbilical está comprometida, está com 35 semanas, vamos fazer cesárea? Às vezes é um comprometimento pequeno da umbilical, não tem uma hipoxemia importante, né? Você pode tentar a via baixa, nós vamos ver isso mais para frente. Então, qual que é a indução melhor? Olha, as prostaglandinas pode causar um risco de hiperestimulação, aumentar a contração uterina, menos fluxo cerebral para um feto que já tem um fluxo cerebral eventualmente um pouco comprometido. Consequentemente, a gente prefere o uso do balão, o método de Krause, né? Alguns trabalhos na literatura mostram isso, que o método mecânico é associado com menos efeitos adversos. Muito bem. Chegamos na conduta. Vimos a fisiopatologia, por que é isso? Vimos por que a gente faz o diagnóstico, que é baseado na fisiopatologia, entendemos como que a gente conduz o pré-natal. Agora eu vou ver quando que eu vou resolver. Bom, o grupo de Barcelona classificou desta maneira o restrito, né? O PIG não faz parte do restrito, eu vou pular o PIG, mas só para vocês saberem, é claro, o PIG está com o peso entre percentil 3 e 10 e o Doppler materno e fetal normal. É um PIG. Pequeno constitucional. O feto com insuficiência placentária leve é o caso 1. Ele tem um Doppler normal, mas o feto é muito pequeno, abaixo do percentil 3. Consenso Delphi, é um restrito. Ou, eventualmente, o feto não é tão pequeno, está entre o percentil 3 e 10, mas tem um Doppler materno alterado. Mesma coisa, consenso Delphi. Então, aqui são as pequenas alterações ou de Doppler, ou, eventualmente, um peso menor ainda. No estágio 2, 3, 4 e 5, aqui é importante, porque aqui a gente tem alteração do Doppler fetal. Um Doppler fetal pouco alterado, moderadamente alterado, e um Doppler fetal muito alterado. Então, um Doppler fetal pouco alterado é aquele que a gente tem um aumento da resistência da umbilical, quer dizer, não tem diástole zero, não tem diástole reversa, a cerebral está dilatada, mas não está muito dilatada. Esses casos aqui a gente chama de estágio 2. É uma insuficiência placentária moderada, mas que o feto consegue se manter por causa daquele reequilíbrio que ele faz, né? A centralização de fluxo. Estágio 3, 4 e 5, o negócio muda. O Doppler fetal está alterado, mas com uma alteração importante, diástole zero, eventualmente uma alteração mais importante, diástole reversa, ou, eventualmente, já comprometeu a função cardíaca dele. Aí é um quadro muito grave. E, baseado em tudo isso, que a gente vai tomar nossas condutas no parto. Eu vou passar esse slide depois, mas eu vou ver rapidamente um por um, porque eu ainda tenho tempo. Olha, o estágio 0, que não é restrito, é um pequeno constitucional. No nosso ambulatório, a gente controla ele de 15 em 15 dias, ficamos tranquilos, faz aqueles exames que eu mostrei para vocês, etc, etc, etc. Quando chega próximo do termo, 37 semanas, a gente começa a avaliar ele toda semana. E lembrando que a via do parto é com 39 semanas, né? Eu falei que o nosso ambulatório tem 13, 14 anos, eu sempre fiz parto do pequeno constitucional com 40. Nunca tivemos um problema, né? Nosso ambulatório, felizmente, é muito bem organizado por um grupo de pós-graduandos que faz lá. Eu pedi o levantamento para uma das pós-graduandas, ela falou, olha,
Nunca perdemos um pig fazendo parto com 40 semanas. Mas, recentemente, saiu vários trabalhos publicados falando que o desenvolvimento neuropsicomotor do pequeno constitucional, aqui não tem nenhuma falta de oxigênio para esse feto, né? Ele tem um pequeno comprometimento, principalmente cognitivo e adaptativo, né? Principalmente nos primeiros meses de vida. Olha que coisa interessante. E baseado nisso, muitas instituições, por exemplo, essa daqui é a FIGO, né? É uma instituição bem respeitada, preconiza fazer com 37, 39 semanas. E é claro, o modo do parto é a via obstétrica, é um parto normal, né? O que acontece muito, e muitas vezes a gente é criticado por isso, Felipe sabe disso, a nossa professora critica muito. Puxa, se não tivesse induzido com 39, talvez fosse para parto normal com 40. E a indução, se a indução não der certo, então, pior ainda, né? Vai para cesárea e a gente acaba sendo criticado porque fez a cesárea num pequeno constitucional. Mas olha a FIGO que preconiza, olha a COG que preconiza, 38, 39 semanas. Olha a ISUOG que preconiza, 38 semanas. Então, eu penso assim, eu também acho que nasce tranquilo com 40 semanas e não precisa induzir. Mas quando chega com 39 semanas, eu penso, você imagina, eu não faço nada e acontece alguma coisa com esse feto entre 39 e 40 semanas e pouquinho, eventualmente alguém vai falar, puxa, por que você não seguiu os maiores consensos do mundo, né? Posso até, eventualmente, sofrer algum problema judicial por causa disso, né? Então, agora na escola a gente tem mudado uma coisa que eu não gosto, que é induzir pequeno constitucional. Para mim é a mesma coisa você falar, pega um pré-natal normal aí, induz com 39 semanas, porque, sei lá, pode chover e acontecer alguma coisa. Eu não gosto, mas a gente está seguindo isso. Vamos para o restrito. Estágio 1. Estágio 1 não tem alteração de Doppler fetal. Ou é um feto muito pequeno, ou tem uma alteração de Doppler materno. Isso daqui não é nada. Isso daqui a gente vai controlando uma vez por semana, só porque tem o nome de restrito, né? E a gente faz o parto com 37, 38 por via obstétrica, né? Muitas pessoas têm medo. O feto é muito pequeno, pesa 2 quilos com 37 semanas, né? Tudo bem. A gente, quando o feto é muito pequeno, abaixo do percentil 1, a gente faz com 37. Quando é entre o percentil 1 e o percentil 3, a gente faz com 38 semanas. E a gente está acompanhado de alguns consensos, como o da COG, como o da FIGO, que também preconizam nessa idade gestacional. Estágio 2, aqui já começa a alteração do Doppler fetal. Mas eu falei para vocês, o Doppler fetal está leve, o feto aguenta isso daí. Ele tem um mecanismo que ele usou, centralização do fluxo, né? Então, com uma alteração leve do Doppler, uma pequena alteração da umbilical, você ainda vê lá a diástole, né? Alguns preconizam a relação cérebro-placentária menor que o percentil 5, baseado em qualquer curva. A gente acha que essa relação cérebro-placentária é apenas quando ela é menor que 1. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente acompanha 2 vezes por semana, porque tem uma alteração do Doppler, quando passa de 34 semanas, mas por um processo acadêmico mesmo, a gente acompanha 3 vezes por semana, poderia acompanhar até 2 vezes por semana, e procede o parto com 36, 37 semanas por via obstétrica, né? Inclusive aqui o Royal College fala que a indução pode ser oferecida, porque muitos falam, tem Doppler fetal alterado, não pode induzir, mas uma alteração leve, às vezes a gente consegue induzir. Essa conduta também é semelhante à que preconiza a FIGO, né? Essa idade gestacional, e também preconiza cesárea ou uma indução. E é a mesma que preconiza o ISUOG. Muito bem. Agora começou a ter alteração doppler-velocimétrica importante. Artéria umbilical, 0, com diástole 0, né? Estágio 3. Bom, aqui a gente gosta de, a partir da viabilidade, internar paciente e fazer um controle da vitalidade diária, tá? Sem artéria, sem diástole na artéria umbilical. E a gente pensa em chegar até 34 semanas.
Eu sei que isso, para a gente, às vezes, pode ser, nossa, está sendo viável até 34, vamos resolver com 32. No passado, a gente resolvia com 32. Então, a partir da viabilidade, é importante vocês saberem que a viabilidade para o feto restrito é 2 semanas depois do que preconiza o seu serviço. Lá na escola, o nosso serviço preconiza 24 semanas, por isso eu coloco a viabilidade 26. Tem serviços que a viabilidade é com 26. Então, você vai começar a acompanhar esse feto só com 28. Né? Um trabalho muito interessante que foi feito, que 50% dos fetos, né, sobreviviam, que é o que é a viabilidade, né, sobreviviam só com 28 semanas. Então, por isso se determinou para o feto com restrição do crescimento, 28 semanas. Muito bem. O que, com essa alteração dopplermétrica importante, a via de parto tem que ser cesárea. É o que fala o Royal College, né? O que fala a FIGO? Tem que ser cesárea. E a FIGO acha que com a ausência do componente diastólico na umbilical, entre 32 e 34. Ótimo. E o ISUOG? O ISUOG é mais corajoso, né? Acima de 34 semanas, uma diástole zero. Puxa vida, os americanos são bacana mesmo. Não. Eles sempre são acompanhados da cardiotoco computadorizada, da short term variation. É por isso que eles conseguem levar uma diástole zero com 35, 35. Tem muitos relatos de caso na literatura, porque eles acompanham da short term variation. Né? E a gente não tem isso, não tem a cardiotoco computadorizada, a gente tem que se basear só no Doppler. Então, no nosso serviço, a gente vai até 34 semanas. Eu gostaria de 32 e 34 para transmitir, que é melhor. Estágio 4, puxa vida, né? Diástole reversa, começa a alterar o ducto venoso, começa a alterar o ducto venoso. Já tem problema cardíaco, feto. 30 semanas, tá bom demais, né? Olha o que a FIGO fala, entre 30 e 32. Alguém pode falar, que absurdo, esse cara espera até 30 semanas uma diástole reversa, a FIGO às vezes até 32 semanas. ISUOG é metido a corajoso, mas tem a cardiotoco junto, né? Entre 32 e 33 semanas, mas ele vai lá com a cardiotoco. Já diminuiu o short term para 3,5, mas ele está com a cardiotoco. Nosso serviço a gente preconiza com 30. Eu sei que a USP preconiza até 32 semanas, mas é difícil. Precisa ter muito coração para isso, muita coronária. E no estágio extremamente avançado, onde a gente tem um comprometimento cardíaco importante, é claro que aí a gente faz a partir da viabilidade, né? A ISUOG também faz, desculpa, a FIGO também faz a partir da viabilidade, a ISUOG, que vai um pouquinho mais longe, né? Chega até 31 semanas, volto a falar, eles têm a cardiotoco computadorizada, mas um short term que eles não toleram tanto assim. Então, esse daqui é o resumão, né? Quais são os estágios da restrição do crescimento, quais são as características do peso e do Doppler, como que a gente se comporta no ambulatório em cada um dos estágios, né? E quando que a gente resolve o parto? Qual a idade gestacional e qual é a via de parto? Então, olha que coisa fácil. Tiramos uma foto disso e colocamos isso daqui lá no nosso centro obstétrico. É claro que eu sei que quem está de plantão, o cara chega lá, vê uma diástole zero, um feto muito pequenininho e está com 31 semanas, é difícil ele ter coronária, né? Na primeira alteração que ele nota na cardiotoco, se ele for fazer, se a mãe fala que o feto está sem mexer 32 segundos, ele vai operar. Eu sei que na vida real é um pouco diferente desse negócio aqui que a gente está conversando fora do problema, né? Mas eu só quero transmitir como mensagem que o mundo moderno espera bastante, né? Não sou eu que estou lá de plantão, talvez eu não esperasse tanto, mas o mundo moderno espera bastante. Então, às vezes, a gente tem que ensinar que tem que ir mais longe, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode criticar quem, eventualmente, não vai esperar, 30 semanas com um ducto venoso alterado, uma diástole da umbilical reversa. Eu quero só terminar
Felipe, falando da restrição tardia, né? Porque aquilo lá pode ser aplicado com a tardia também, mas é mais para precoce, né? Na tardia, a gente tem o estágio 1, porque eu não posso me basear no Doppler. É ou feto muito pequeno, ou o feto que é pequeno e está diminuindo. Pô, é difícil você ver esse cara, né? Depois de 32 semanas, se você se depara com um feto muito pequeno, ou com. Aliás, ele era normal, hein, pessoal? Até 32 semanas ele era normal, senão ele é precoce. Até 32 semanas ele era normal. E depois ele ficou muito pequeno. Ou ele está perdendo peso muito rápido, aí sim a gente começa a acompanhar ele muito de perto, e a mínima alteração doppler velocimétrica a gente opera entre 37 e 38. Mas naquele feto que já tem essa mínima alteração Doppler velocimétrica, a gente acompanha mais de perto ainda, 2 vezes por semana, e a maioria dos consensos fala para esperar até 36 e 37. Na escola eu não deixo passar de 36 semanas, tá certo? Isso é muito importante. Eu tenho acho que 5 minutos, Favoretti. Professor, você tem o tempo que você precisar. Não vou passar de 5 minutos. Eu quero falar de uma coisa extremamente importante, que é a prevenção da restrição de crescimento fetal. A restrição do crescimento fetal não tem tratamento. Já se usou-se oxigênio, dieta hipercalórica, hiperproteica, já se usou o sildenafil para dar vasodilatação pélvica, já se usou tudo e não faz o feto crescer, porque quando está mal adaptado, o vaso está fechado e nada vai passar para lá. Então, é importante a gente prevenir. Como que a gente previne? Eu não vou falar um por um, mas todos os guidelines do mundo, né? Esse daqui, por exemplo, é da ACOG, se baseiam em alguns fatores clínicos ou biofísicos, que é o Doppler, né? E eles vão dar nota para esses fatores. Assim é a ACOG, assim é o French College de Ginecologia e Obstetrícia, assim é o Royal College de Londres, né? Que olha lá, está se baseando aqui na idade, na paridade, eles vão dar nota para cada parâmetro dessa paciente e vai falar se essa paciente tem mais risco ou menos risco para ter restrição do crescimento. Mesma coisa, o figo. Puxa vida, essa mulher aqui tem idade avançada, ela tem uma anemia severa, tem um risco alto. Como é que é o nome? Fetal Medicine Foundation, mesma coisa, né? Aqui é Fetal Medicine Foundation. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz um resumo de todos esses fatores de risco, restrição na gestação anterior. Olha, a COG leva isso em consideração, o French College, o Royal College, a FIGO, a Fetal Medicine Foundation, todos falam, puxa vida, tem restrição do crescimento fetal na gestação anterior? Essa é um risco grande para ter de novo. Né? Tem hipertensão? Esse é um risco novo para ter de novo. Teve pré-eclâmpsia? Esse é um risco grande para ter de novo. E alguns não são um risco tão grande. Por exemplo, a multiparidade. Alguns acham que é um risco, outros acham que não é um risco. Né? A gemelaridade é uma restrição diferente. Não é essa restrição clássica da má adaptação placentária. Né? Doenças clínicas, depende da doença clínica. O Doppler da artéria uterina não é tão importante, nem todos levam em consideração, né? A FIGO e a Fetal Medicine Foundation leva. Marcador bioquímico, muito caro, ninguém faz. Então, o que a gente está fazendo na escola, né? A gente dividiu aquelas de alto risco, médio risco e baixo risco. Eu acho que é importante vocês conhecerem a de alto risco. Tem restrição em gestação anterior? Aumenta o risco de 3 a 6 vezes. É hipertensa? Aumenta o risco 2 vezes. Teve pré-eclâmpsia? Aumenta o risco de 4 a 5 vezes, é bastante. Fuma? O risco aumenta bastante. Então, toda paciente que tiver alto risco, a gente tem que fazer a profilaxia. Se eventualmente tiver 2 médio riscos ou 3 baixo risco, tem que fazer a profilaxia. Então, vejam vocês, o Doppler da artéria uterina alterada e uma grávida extremamente clinicamente normal, não precisa fazer a profilaxia. O Doppler da artéria uterina, ele erra muito, ele tem uma sensibilidade muito baixa. E é o que a gente tem feito na escola, né? Dado aspirina, 150 miligramas por dia, com início entre 12 e 16 semanas, e um término com 36 semanas, parecido com a prevenção, parecido não, idêntico à prevenção
da pré-eclâmpsia. Então, eu gostaria de deixar bem claro que a restrição é uma patologia que a gente não tem como tratar, causa uma prematuridade, muitas vezes, que associada à baixa de oxigênio é pior ainda, mas a gente tem como prevenir. Lembrar toda aquela grávida que já teve hipertensão, já teve pré-eclâmpsia, fuma muito, puxa vida, essa daí merece uma aspirina para não ter restrição de novo, tá bom, pessoal? Queria agradecer a atenção de vocês, estou recomendando aqui um livro que eu, professor Edivar, escrevi com o professor Riso e com o professor Dieter. O Riso é o mesmo da curva, né? Tive o prazer de escrever com ele. É um livro que fala bastante de restrição do crescimento fetal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito boa aula. Obrigado. Bom, professor, obrigado a você aí pela aula. Não tem, acho que, o que falar. Talvez você não tenha reparado, mas existe uma egressa da pós-graduação da medicina fetal aqui conectada, Angélia Iara, uma querida. Eu não reparei. Angélia, dá um oi pro professor. Olha lá, ó. Oi, tudo bem? Então, Como é que vai? Angélia, Prazer. Angélia também é professora lá na Unisa, professor. Ah, que legal. A gente tem, além da Angélia, a Ana Paula, que faz medicina fetal. Eu não sei se as meninas querem fazer alguma pergunta, eu queria abrir aí para comentários. Lu quer fazer alguma pergunta, Janice quer fazer alguma pergunta, enfim. Eu queria uma pergunta. Então, Ana Paula Dias, professor, medicina fetal, mas ela é amiga dos clínicos, viu? Diga lá, Aninha. Bom, primeiramente, muito obrigada pela aula, foi Obrigado, Ana incrível. Paula. É um tema maravilhoso, né? Do nosso super dia a dia, a gente que faz, né? Como não encarar uma gestante dessa, né? Com feto restrito, a gente tem que saber manejar mesmo, tem que ter conhecimento. Eu queria saber que curva vocês usam para gestação de emelar, se usa Hadlock ou se usa alguma curva específica. Eu uso uma curva, o Radilock acho que dá de erro 5%. Foi quem fez essa curva que eu uso é o Edivar Araújo Júnior, lá da Escola Paulista, né? Ele fez uma curva de peso só para gemelar dicoriônico, DG. E eu uso muito, né? Eu estou com problema nas monocoriônicas, mas na dicoriônica eu uso a dele. E nesse trabalho que ele fez essa curva, ele percebeu que a de Hadlock é maravilhosa. Ela erra só 5% por gemelar. Quer dizer, a gente erra o peso em 5, a curva erra mais 5, a gente pode ter um erro de 10%, né? Você tem que estar com isso na cabeça, porque às vezes dá um percentil 9, a gente vai lá e coloca PIG, e não é PIG, porque a curva errou já os 5%, né? Vamos tirar 5% daquele último pezinho, que às vezes o nosso peso entra dentro, não é verdade? Então, se você está na cabeça que a curva erra 5, você fala, putz, 5% a menos desse peso aqui, tudo bem. A Radilock é muito boa, mas eu uso a curva do Edivar Araújo Júnior para prestigiar os amigos. Boa. Professor, vários elogios aqui, ó. Opa, muito obrigado. Vários elogios no chat. Fico contente, obrigado. O Rui mandando operar a mulher e não induzir. Então, uma conduta típica do Rui, né? Pessoal, mais dúvidas? Na verdade, não é uma dúvida. Eu vou fazer um comentário, professor. Por que o pessoal da pré-eclâmpsia e da restrição não se juntam? Em vez de botar restrição 32, pré-eclâmpsia 34, vocês não chegam num consenso. Não, além de 32 e 34, nós fazemos o 32 e 34 no diagnóstico. Exato. E a pré-eclâmpsia é de resolução, não é isso? Então, Quer dizer, é uma coisa que confunde a cabeça de todo mundo. fica todo mundo confuso com isso. Restrição precoce é a que faz o diagnóstico antes de 32 semanas. Agora, pré-eclâmpsia precoce é quando nasce antes de 34 semanas. Não tem nada a ver com Quando faz diagnóstico também antes de 34. Quando faz diagnóstico também? Quando faz diagnóstico antes de 34. Acontece que, às vezes, o pessoal confunde com aquela coisa mais antiga de ser uma pré-eclâmpsia leve antes das 34 e acha que não é uma pré-eclâmpsia precoce. O pessoal esquece, né?
O Thomas tá com a mão levantada. Diga lá, Thomas. Bom, em primeiro lugar, parabenizar pela aula, muito boa. Muito Eu obrigado. tenho duas perguntas, né? Existe alguma relação entre Covid, quem teve Covid e restrição de crescimento, né? E eu faço a parte de reprodução humana. Por que é que a gente pega muitas pacientes com alteração da implantação em paciente de FIV? Oi, Tomás, boa noite, tudo bem? Olha, a gente trabalhou na pandemia, né? A gente viu muito Covid. Eu não tive presencialmente, mas o ambulatório continuou e a gente não aumentou em nada, não teve nada de restrição durante o Covid, né? Eh, Uma das explicações parece que o Covid não gosta muito da placenta. Será que é isso mesmo? Não sei. Mas o Covid não aumenta. O que a gente tem notado é que o Covid não dá restrição do crescimento fetal. A segunda pergunta, na implantação, nas fertilizações, a gente tem mais restrição do crescimento. Isso é bem típico, né? Sempre que tem uma fertilização, a gente nota uma adaptação placentária menor. A grande causa da restrição do crescimento que está em voga hoje é a causa imunológica, né? Antes se falava na causa inflamatória, talvez as duas andem junto, não sei, mas hoje a causa, e tem inúmeros trabalhos dosando e avaliando os marcadores imunológicos para tentar agir ou pelo menos predizer qual é aquela que tem mais risco de restrição. Talvez por algum fator imunológico seja a causa disso, né? E só complementando, patologias do tipo miomatose uterina e adenomiose podem comprometer isso daí, para restrição? Não é um fator determinante para levar à restrição. Atualmente, a gente tem no nosso ambulatório um PIG constitucional. A paciente tem 1,5 m de altura, é constitucional típico, né? E é uma paciente que tem uma miomatose uterina que a gente tem muita dificuldade de fazer ultrassom. Tamanho, número de mioma que ela tem. E o feto não é restrito. É PIG por constituição, porque a mãe é muito pequenininha. Então, a miomatose não predispõe mais à restrição do crescimento fetal. Obrigado. Obrigado, A Lu levantou a mão. Professor, Oi, Luciana. Cadê? tudo bom? Eu acompanho lá no PAG, lá na Unifesp, vários pacientes em conjunto com o ambulatório de restrição. Sim. Eu juro que eu tenho um pouquinho de nervoso quando a gente tem esses super pequenininhos que vocês vão seguindo e vocês são muito tranquilos mesmo. A gente fica assim, vai chegando 37, vai dando um nervoso que eles estão no percentil. Tem feto que está 0,00, passa do percentil 1, vai abaixo do 1 e está acompanhando. E assim, vai me dando uma angústia. Eu falo, meu Deus do céu, quando que eles vão tirar esse feto assim? E eles vão bem, eles nascem bem. E minha coronária não aguenta, assim. Eu sou aquele que se tivesse do plantão, eu já teria tirado. Eu sou o Rui que fala racha. E eu falo, Olha, meu Deus, e eles ainda vão vaginal. Então, assim, eu estou acreditando nesses últimos anos que vocês realmente são ótimos, porque tá. o resultado realmente é incrível. Mas, na prática do particular, as pessoas falam assim, os residentes que passam lá, eles falam assim para a gente, lá fora, professor, eles fazem isso? Eu falo, pior que eles fazem mesmo, porque a gente conhece vocês fora, a gente conhece os professores fora, e a gente vê que vocês acreditam que isso é uma medicina baseada em estudo. Então, eu aprendi muito que a gente tem ambulatórios compartilhados. Então, assim, restrição para mim é um capítulo muito difícil. Então, eu faço alto risco hoje na Unisa e nossa, eu aprendi demais e trouxe um pouco para mim. Lá na Unisa eu não tenho condição, porque a gente não tem ultrassom, a gente não tem cardiotoco, a É gente difícil. encaminha para o Hospital Interlagos, para o Grajaú,
e a gente tem que fazer em parceria. Então, assim, essa tua vivência que você está trazendo para hoje, para a gente ter, foi a melhor aula que eu já vi. Oh, Foi a obrigado. tua melhor aula. Eu já vi algumas aulas suas, mas foi tudo tão resumido, foi tudo tão prático, que eu queria te dar parabéns. Muito E obrigado. assim, essa tua vivência, esses teus anos, eu te acompanho já há muito tempo. E eu tenho uma pergunta em relação à prevenção com aspirina. Quando você pega uma paciente que chega de um restrito, que é uma paciente que já está mostrando restrição, e ela é um alto risco, e você teria que ter feito a prevenção, e você não fez até 16 semanas, você ainda entra com aspirina, sabendo que aquela implantação foi ruim, você fala que aquela migração já foi errada, e mesmo assim você ainda entra com ela, você acha que ainda tem algum benefício? Obrigado. Olha, com certeza absoluta, não. É absoluta a certeza que depois de 16 semanas não faz mais efeito. Eventualmente, o Clexane, que usa-se muito para trombofilia, ele pode ser iniciado mais tardiamente se associado a algum diagnóstico de trombofilia. Se não tiver esse diagnóstico, também não deve, porque aí sim você estaria autorizado a entrar com 20, 22, 23, né? Mas aspirina não depois de 16 semanas. Mas eu quero te falar de uma coisa que a gente está chegando muito longe na idade gestacional, né? Quando a gente começou isso, o professor Moron, ele fundou a disciplina de medicina fetal em 2000, e logo 5 anos em seguida, a gente acabou fazendo o setor de restrição do crescimento, né? E a gente percebeu sempre com aquela mentalidade, puxa, 32, 34, 32, 34, e o pessoal ia chegando mais longe, e a gente cada dia foi chegando mais longe. Apesar da gente trabalhar num serviço universitário, existem, a gente é muito cobrado lá, o Felipe Favoretti sabe disso, mesmo como docente, eu era muito cobrado, e sempre fui cobrado, agora que a professora titular, mais cobrante ainda, mas eu nunca tive medo, isso é uma verdade. Eu me sentia muito responsável lá, mas eu falo, puxa, se o mundo está fazendo, vamos acompanhar. É claro, quem vê, aqui eu escrevi 2 vezes por semana, a gente fazia a Doppler todo dia, para não ter erro de perda, né? Morria de medo, fazia revezamento com os pós-graduandos, a Carol, a Jaque, a Raquel, ó, vai lá você amanhã, faz o Doppler, não, amanhã eu posso ir, faço o Doppler, porque eu tinha medo de perder. Depois que a gente foi pegando essa experiência, conseguiu chegar mais tarde, né? Recentemente, que eu estou com 61 anos, quando eu fiz isso, eu falei, acho que eu vou me aposentar dessa parte assistencial, né? Tá me dando... E ninguém quis assumir isso daí. Olha que cambada de sem vergonha. Ninguém quis pegar esse Acho que risco diário. Esse pepino. restrição da cabelo branco, né, professor? É isso que acontece, restrição da cabelo branco. Aí eu falei, aí eu estou continuando lá, até aparecer alguém que continue fazendo esses partos mais longe, né? E acompanhando mais de perto. Não. Mas realmente é estressante. E eu em tenho... relação ao Clexane, essas pacientes, elas com restrição, elas têm muita chance de ter trombofilia. Elas não fazem o diagnóstico fora da gravidez. então, Vocês entrariam com o anticoagulante sem o diagnóstico? Porque não, na gravidez a gente não consegue fazer o não. diagnóstico. Não, eventualmente aquela que tem o diagnóstico prévio, já é muito anterior, faz um pré-natal não muito bem acompanhado em posto de saúde e chega para a gente com, sei lá, 20 semanas com feto pequeno, 22 semanas com feto pequeno. Aí sim você institui o Clexane, mas senão não faria isso. O Clexane não melhora a restrição do crescimento se não tiver trombofilia associado. Não melhora, não melhora. É aspirina até 16 semanas. Tem um monte de trabalho mostrando esse negócio aí. Que a gente está vendo, eu vejo várias pacientes que elas vêm acompanhando com a gente e elas passam no OBS. Elas vêm com a gente e passam no OBS. Elas ganham uma receita que é padrão da OBS: cálcio e aspirina. Cálcio e aspirina. É a coisa mais... E a gente fala para os residentes, a gente fala para o interno, não existe isso. Existe uma tabela de risco e existe uma idade para entrar. Se não existe esse critério, a UBS faz isso como se fosse sulfato ferroso e ácido fólico.
É uma coisa, vocês devem ver isso também lá, né? A gente que Então, faz ultrassom, nossa, é progesterona, aspirina sem necessidade. Tem cara que dá inibina até hoje, via oral, porque a mulher deu, sei lá o quê, deu 2 tossidas com 20 semanas, você fala, meu Deus do céu, você vê aquelas taquicardia fetal, e a mulher com a inibina professor, vira... eu tiro e eles voltam. Eu É, tiro e eles voltam. E a paciente fica olhando para mim como se eu fosse, tipo, ela vai tirar aquilo que vai salvar meu filho. isso É mesmo. complicado, né? Olha, muito obrigado. Foi assim, tipo, a melhor segunda da nossa vida. Ó, imagina, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Uma pergunta no chat, professor. Pois não. Falando em questão de imunidade, existe relação entre restrição de crescimento fetal e a FIV feita com gameta de doação? Ou simplesmente pelo fato de ser FIV já é um fator de risco? Uma pergunta Simplesmente pelo avançada. fato de ser FIV já é um fator de risco. Uma Eu pergunta não sei, avançada. eu não sei se a gameta de doação aumenta esse Mas risco. mais Eu não, FIV ou não? mas o simples fato da FIV já aumenta o risco. Agora, pensando, deve aumentar mais ainda com a doação de gameta. Mas eu não sei. Pensando em pré-eclâmpsia e restrição como coleguinhas, eu acho que eu responderia que sim. Mas é É, das vozes da minha cabeça. Eu nunca li é. isso. Vou procurar. Gostei da pergunta. Obrigado, Não, mas Jennifer. veja bem, independente disso, se você fez isso, é aspirina, 150 miligramas de 12 a 16 semanas. É isso. Ponto. Ponto. Ah, mas é uma FIV de gemelar, mas é de... aspirina, 150. A conduta não vai mudar, Não né? muda. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Restrição de crescimento fetal com o professor Luciano. O Favorete, a Janice está perguntando que na UBS só tem aspirina 100. Geralmente a gente dá um comprimido e meio. É um comprimido e meio. Em geral, é Perdeu o outro isso. meio. Isso, Não pode isso que guardar o outro faz. meio. Isso que faz. Geraldo levantou a mão. Fala, Geraldo, você vai falar Eu tenho uma dúvida. do nosso caso do Grajaú? Por favor, não. Não, eu tenho uma dúvida. O professor falou sobre quando investigar as torches. A gente pensa em restrição, principalmente quando a gente tem pré-eclâmpsia, quando a gente tem alguma trombofilia, e excluindo trombofilia, excluindo pré-eclâmpsia, tabagismo, essas coisas, automaticamente a gente pesquisaria torche, certo? Veja bem, a restrição é uma má adaptação placentária. Você tem que ter certeza que não tem nenhum outro fator em volta que é o determinismo para o feto ficar pequeno. Um feto mal formado é um feto mal pequeno. E aí Sim. não tem nada a ver tudo isso que a gente falou. Uma infecção fetal também vai determinar um feto pequeno, e não adianta a gente tentar ver o Doppler, que o Doppler muda no feto mal formado, no feto com infecção. Então, malformação cardíaca, né? Você vai ficar acompanhando pelo ducto venoso, você vai se embaralhar um pouquinho, né? Você vai interpretar mal. Às vezes, logo o ducto venoso já vai estar alterado. Então, é importante você descartar tudo que está em volta. Por isso que a gente faz de rotina as sorologias que eu mostrei para vocês, faz de rotina o morfológico, todo mundo faz de rotina o eco fetal para descartar as malformações. Perfeito, E aí professor, muito obrigado. essa restrição é uma adaptação. Vamos tratar ela como tal. Eu falei, E parabéns pela professor, aula. eu falei do caso do Grajaú. Infelizmente, a gente teve um óbito neonatal recente por uma enterocolite necrotizante que não deu tempo, na verdade, de fazer o corticoide. E aí eu estava lembrando os meninos que o corticoide não reduz só a morbidade pulmonar, né? Reduz, como o senhor bem falou, enterocolite necrosante e hemorragia peri-intraventricular. Então, um caso triste, era uma pré-eclâmpsia bem grave. Enfim, queridos, mais alguma dúvida? Obrigado, viu, Felipe? Professor, obrigado a você. Que belíssima aula. Mesmo, eu já assisti algumas vezes, mas eu estou mais feliz hoje de ter um pouco de gente a mais e gente diferente assistindo, né? Obrigado.
E mais para frente a gente conversa sobre próximas aulas. Tá bom. Olha, foi um prazer estar aqui na Unisa. Eu sou da Unisa do tempo que era o ZEC, né? Então faz algum tempo que eu venho aí. Fico muito feliz de estar aqui, ver tanta gente conhecida, tantos amigos aqui, e agradecer para você, viu, Felipe? Espero estar em breve aqui para falar de Doppler. Quero falar de Doppler aí, Felipe. Maravilha. Já deixamos até agendado, se você quiser, professor. Tá bom. Obrigado, hein, pessoal? Pessoal, boa noite, obrigado. Semana que vem, assunto não é obstetrícia, assunto é ginecologia, osteoporose. Maravilha? Gente, boa noite. Professor Luciano, se quiser participar, está convidado. Grande Obrigado. abraço. Tchau, queridos. Abraço, Boa noite. tchau. Tchau, Obrigada, Angélia. pessoal. Boa noite. Tchau, Aninha. Beijo. Obrigado, boa noite.